Olá, tudo bem? Então, de antemão eu já aviso que esse vai ser um vídeo polêmico, daquele tipo de vídeo em que toda hora aparece nos comentários alguém falando perdeu um inscrito. Mas aí eu já questiono, o indivíduo que escreve isso, ele escreve porque veio aqui no canal para ter contato com novas ideias, afinal o nome do canal é Pense Nisso, ou ele veio aqui para ter ideias que vão confirmar as dele? Essa é a questão. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora lá para ter mais uma conversa sobre você? Então, primeiramente, precisamos chegar a um consenso de o que é o macho alfa. Para falar a verdade, esse termo é muito usado na biologia e não está relacionado somente ao ser humano, mas também aos outros animais. Mas antes de eu falar sobre isso, devo deixar uma coisa bem clara. Eu acredito que o ser humano seja um ser biopsicossocial. O que é um ser biopsicossocial? É um ser que é formado por três fatores: biologia, psicologia e o meio em que ele está inserido. A biologia se trata da genética, dos instintos, dos processos bioquímicos, biológicos e por aí vai. A psicologia se trata de questões comportamentais, de personalidade, humor e outras coisas. Já agora a questão social se trata de cultura, família, sociedade e por aí vai. Não tem como a gente definir até em que ponto o ser humano é um ou é outro, mas que é a junção dos três, isso é de concordar. Mas a questão é que quando a gente fala sobre isso, que o ser humano tem uma pegada biológica, isso daí geralmente gera muita briga, principalmente entre as pessoas mais ideológicas. Geralmente grande parte dessas pessoas acham que tudo que acontece é somente cultural, ou é da sociedade. E isso, na minha opinião, é um grande equívoco. E, inclusive, grande parte dessas pessoas até reconhecem a evolução de Charles Darwin. Reconhece a existência dela. Reconhece que molda o comportamento de todos os animais, exceto do ser humano. Que no caso da ideia seria o ser humano seria exceção à regra e que tudo é construção social. Discordo completamente. Sinceramente, na minha opinião, não tem nada mais errado do que isso. E eu já adianto isso porque nesse vídeo em que eu vou falar sobre macho alfa envolve-se uma pegada biológica. Então, para as pessoas que acreditam que tudo é cultural, é de se esperar que elas não concordem com quase nada do que vai ser dito aqui. Até aí, sem problema, eu respeito isso, valendo lembrar que divergência de opinião é natural em um debate. Mas então, prosseguindo aqui então. Primeiramente, precisamos entender a questão dos machos. Primeiramente, você sabia que, biologicamente falando, o valor biológico da mulher é bem maior do que o valor biológico do homem? Parece estranho falar isso, não é? Mas eu vou explicar melhor. Imagine, por exemplo, que uma nova doença desconhecida matasse 95% da população feminina. Para a humanidade crescer ia demorar muito, mas muito mesmo, pois para cada mulher pode ter apenas um filho em 9 meses, ou seja, demoraria muito mesmo para voltar ao ritmo anterior. Já se ocorresse o oposto, se ocorresse o mesmo com os homens, uma nova doença desconhecida matasse 95% dos homens, rapidamente a humanidade iria se reerguer, porque o mesmo homem em questão de minutos pode ir disseminando seus espermatozoides aleatoriamente, o que é bem diferente da mulher, em que só pode ter um óvulo fecundado a cada 9 meses ou até mais. Mas isso não é um privilégio masculino, pelo contrário, tem o outro lado da moeda. Em regra, a grande parte das espécies, os machos são dotados de corpos maiores, mais testosterona, e isso junto de outros fatores que torna mais inclinado ao combate, à guerra, à disputa, à caça, faz com que corra maiores riscos, em torno disso molda todo o comportamento, que é bem diferente do comportamento feminino. E no caso da masculinidade, em sua forma mais brutal e primitiva, envolve três coisas altamente perigosas: o combate contra os homens, a proteção contra predadores ferozes e a caça. Ou seja, tudo que envolve o uso da força, tomar as coisas através da força, faz parte da essência masculina em sua ancestralidade. Se o seu pequeno grupo precisa de algo que ele não tem e ele sabe que o outro grupo tem, ele vai ter que tomar aquilo à força, caso queira sobreviver. E nisso o papel central vai caber aos homens conquistar e aos homens do outro grupo defender. E acredite que não vai ser por meio do diálogo, mas sim pela violência. Justo não é, eu concordo.
Mas quem disse que a natureza é justa? A história da humanidade é escrita com sangue, não com magia, como nos contos de fada. Mas no caso dos machos, tem um macho que lidera todos os machos, o macho alfa. O macho alfa, ele é o líder, é o mais alto da hierarquia. E, geralmente ele usa muito da força e da intimidação contra os outros machos, tendo lutas que às vezes vão até a morte do outro macho ou dele mesmo. E quando o alfa morre, geralmente de forma brutal, outro alfa acaba assumindo o controle, o lugar dele. Em geral, os grupos só podem ter um macho alfa, sendo que o verdadeiro macho alfa, no sentido antigo, se fosse para ser copiado fielmente nos dias de hoje, seriam praticamente psicopatas, sociopatas, homens sem empatia, extremamente cruéis e violentos. Como disse o youtuber Platinho, que é formado em Sociologia pela PUC, em que tem uma tese de mestrado, que se não me engano é relacionada a isso, para saber quem é o macho alfa de um grupo de primatas é simples, basta observar a interação deles. Um exemplo disso é entre os machos, se é normal, por exemplo, entre os entre os macacos, roubarem comida um do outro, exceto de um, o do alfa. O alfa é aquele que rouba comida de quem ele quer, mas ninguém rouba a comida dele, pois ele é o líder intimidador que faz o melhor uso da força e isso traz certos privilégios para ele. Ele tem também a preferência das fêmeas na hora do sexo e geralmente ele consegue a maior parte delas, pois as fêmeas vão preferir ele pelo fato dos genes dele serem os mais fortes para sobreviverem naquele mundo caótico de vida ou morte. Já agora, quanto aos demais machos, seriam os betas, que desculpem o termo que eu vou usar, mas os betas são aqueles que ficam com o restante das fêmeas, que o macho alfa não quer ou que ele não tá nem aí. Ou seja, o alfa, ele lidera, ele é temido pelos outros machos, ele consegue a melhor comida, as melhores fêmeas do grupo, e toda essa apologia que fazem hoje ao macho alfa é justamente para isso, para conseguir, entre aspas, pegar a mulher e ter mais sucesso na vida. Mas a história não acaba aqui, eu vou explicar melhor ela depois. Então, eu falei agora sobre o que é o macho alfa, mas depois eu vou retomar aqui para a gente continuar essa conversa. Então, guarde ela na caixinha que depois vamos tirar ela de volta. Agora vamos falar da masculinidade de forma bem resumida ao longo da tradição. Bora lá! Aí então, com o tempo, a humanidade foi evoluindo, foi tomando forma e os homens começaram a passar por ritos de iniciação. A ideia central era de que o homem não nascia completamente homem, nascia potencialmente homem. Apenas ter um pênis não significava ser um homem completo. E para lidar com isso, ele seria homem de verdade somente após o segundo nascimento, que seria o rito de iniciação. Sendo esse rito de iniciação, ou rito de passagem masculina, está presente na maioria das culturas ancestrais. Rito de iniciação esse que poderia ocorrer em várias formas, indo para a guerra, ficando sozinho na natureza, tendo que sozinho caçar e viver por um tempo, pegar a pena da cauda de uma águia feroz que mora no alto da montanha. Em resumo, eram experiências que, digamos, serem bem traumáticas e que se aproximavam às vezes até da morte. Um exemplo disso é na Grécia Antiga, em que o jovem espartano passava pela cripteia, que era o rito de passagem, que era muito brutal, que envolvia resistência à dor, à fome, sede e frio, em que ele tinha que fazer alguns roubos, alguns assassinatos furtivos de escravos. Era algo bem brutal e que assustaria qualquer pessoa de hoje em dia. Já que no Brasil, no caso do Saterê Maué, acho que é assim que fala o nome deles, faziam e fazem até hoje o rito de passagem, botando na mão em uma luva de formiga com uma picada extremamente venenosa e dolorosa por bastante tempo, sendo essa passagem da infância para a vida adulta, do garoto para o guerreiro. Ou seja, começa como um curumim, que é um jovem, e logo depois chega a um guerreiro através desse rito. Então, em resumo, o rito de passagem do homem para deixar de ser potencialmente homem, passar a ser, digamos, homem de verdade, que era o segundo nascimento, que ocorria após uma experiência muito dolorosa, difícil, de quase morte, e ao se tornar guerreiro, então após guerreiro ele podia se casar, podia exercer vários papéis importantes na sociedade em que estavam inseridos. Mas só uma observação, eu estou tratando esse assunto de uma forma bem rasa, mas eu afirmo que é muito mais complexo do que isso, com toda uma metafísica relacionada tanto ao psíquico quanto ao espiritual, mas tudo bem.
Mas então, esse é o nosso lado ancestral. Mas então, com o avanço da civilização, ele começou a sumir do mundo através do avanço do comércio, fazendo com que um homem guerreiro fosse saindo e dando lugar a um homem comercial, substituindo a habilidade de guerra, de caça e de combate por habilidades de produtividade e negociação. Adam Smith, que é o pai do liberalismo clássico, ele fala sobre isso, afirmando que com o avanço do mercado, o homem vai largando as virtudes heróicas e habilidades bélicas e vai dando lugar às habilidades comerciais. O que realmente, por um lado, é ótimo, convenhamos. Eu não sei você, mas ao menos eu prefiro 1000 vezes ter um cara me apontando a maquininha de cartão de crédito por causa de uma transação comercial que a gente fez, do que ter esse mesmo cara me apontando uma lança para me matar e em seguida roubar minha propriedade, transformando as mulheres da minha família, do meu clã, da minha tribo em escravas sexuais ou algo pior. Convenhamos, né? Sendo que com uma habilidade comercial, pega mal também você tirar as coisas à força, pois cria um ambiente de negócio inseguro. Pegaria muito mal, por exemplo, a Apple e a Microsoft se as duas empresas resolvessem as desavenças através da machadada na cabeça de um do outro, em pleno Vale do Silício, da mesma forma que os nossos ancestrais resolviam na busca por recursos ou poder. No lugar disso, resolvem hoje as coisas através da concorrência por qualidade e busca por clientes oferecendo bons produtos e serviços que vão aumentar a qualidade de vida das pessoas, direto ou indiretamente, e vão cada vez mais afastar essas pessoas da natureza primitiva delas, tanto da natureza física, que é da natureza, quanto da natureza psicológica, substituindo a guerra e a caça por um Excel em um escritório e passar o cartão de crédito na maquininha após fazer uma compra no supermercado. Mas a questão é que mesmo hoje, a gente vivendo em uma sociedade comercial, de longe, mas muito longe, mais pacífica do que a sociedade primitiva, ainda tem coisas que faz parte da nossa natureza e que está ainda dentro da gente. Algo genético dentro da gente que está também no nosso inconsciente e que impacta a gente de forma instintiva. Por exemplo, a ganância masculina por poder e controle já era narrada na própria Bíblia, no Velho Testamento, em que os homens queriam construir uma torre que chegasse aos céus e que Deus, por ver a tamanha ganância, destruiu a torre e nos castigou, castigando a humanidade inteira, separando ela em diversos pontos do globo e criando vários idiomas diferentes para dificultar a comunicação, como sendo um castigo. Esse mesmo instinto de ganância ainda está dentro da gente. E não é por acaso que os homens tendem a ser mais agressivos profissionalmente, mesmo com menos escolaridade que as mulheres, tanto por fatores biológicos quanto por fatores inconscientes e às vezes até culturais. E quando a gente fala em liderança, outro ponto é que sempre houveram líderes e até hoje ainda há líderes, não importa qual seja o grupo. Sempre alguém vai liderar e ter mais iniciativa, até mesmo entre as mulheres. Mas a questão é que entre os homens isso daí aparenta ser algo muito mais natural. É coisa herdada da época dos machos alfas e que está presente na gente até os dias de hoje, só que de uma forma mais doméstica e menos agressiva. É óbvio, né? Eu não vou negar que sempre vai haver exceção à regra. Nada impede, por exemplo, de uma mulher ocupar um cargo importante de liderança, como a própria dona do Magazine Luiza. Mas eu estou falando de tendência, não de algo definitivo. Tanto é que ao longo da história temos algumas mulheres que realmente foram fenomenais, como as guerreiras de elite, as Mino de Daomé, que eram implacáveis. Na mitologia grega temos as Amazonas, que eram grandes guerreiras. Então a gente não pode generalizar, pois sempre vai haver exceções à regra. Mas então, como a gente está falando, é mais natural para o homem exercer a liderança. E no fator da prática sexual, homens lutam por sexo, já as mulheres optam por sexo. Basta você ver, por exemplo, uma balada em que 99% de quem chega, de quem tem iniciativa, são os homens. As mulheres é que tomam a decisão final se vão querer ou não. E não importa o aspecto físico da mulher, se ela é bonita, se ela é feia, não importa. Ela sempre vai conseguir ficar com algum homem da balada. Mas já agora, se o homem tem essas mesmas características, se ele é feio ou se ele não tem iniciativa, pode esquecer. Então mesmo a mais feia das mulheres consegue sair da balada ficando com alguém, o que é bem diferente dos homens em que apenas uma pequena parcela deles consegue ter um sucesso. E o mesmo ocorre tanto no Tinder quanto no reino animal, em que por instinto, na maior parte dos casos, é o macho que vai atrás da fêmea, havendo uma competição entre os machos para conseguir as fêmeas, e havendo uma pequena competição entre as fêmeas apenas para um pequeno número de machos.
Então podemos concordar que sim, que apesar do verdadeiro macho alfa ser algo inaceitável hoje em dia, ainda ter características desse macho alfa faz com que os homens tenham mais sucesso, sendo algo que desde quando o mundo é mundo, o homem sempre buscou e sempre vai estar buscando ser melhor em tudo. E nisso surge então o mercado de macho alfa, sendo um mercado em que homens ensinam você a ser mais alfa, te ajudando a trabalhar tais características de liderança e muitas vezes sedução, conseguindo assim ter mais mulheres, conseguindo ter mais sexo. Já outros alegam que nem é só sexo que querem, mas sim liderança em relação a tudo na vida. Mas a questão a ser tratada aqui é que muitos desses movimentos de internet tentam fazer o cara ser alfa ou ser o homem de verdade, surgindo assim um mercado em torno disso em que cada um dá uma definição de o que é ser alfa e o que é ser homem. Já vi até um cara falando que ser homem é pagar boletos. Se fosse então, eu tô ferrado, porque eu só uso cartão de crédito e agora com Pix, então já era. Então já era, não sou mais macho, que droga, viu? Olha o governo conspirando contra a minha masculinidade através do Pix. Não é por acaso que quando eu uso o Pix eu sinto minha testosterona caindo pela metade. Meu Deus do céu. Tô zoando, mas eu entendi muito bem o sentido da frase dele. E nessa frase do homem que paga boletos, eu discordo, pois eu acho que é algo muito mais profundo do que isso. Mas o que eu acho mais engraçado nisso tudo é que esse mesmo mercado que sufoca esse hábito, se é que podemos chamar de hábito, ancestral, tenta depois comercializar ele de alguma forma através de uma moda de comportamento e estilo de vida bem lifestyle. Mas então, agora eu vou falar da minha opinião puramente pessoal sobre isso tudo que eu falei até aqui, sobre a questão do macho alfa, sobre masculinidade. Valendo lembrar que você não é obrigado ou obrigada a estar concordando comigo, tá bom? Como eu falei no começo, esse é um daqueles vídeos polêmicos em que toda hora alguém escreve no comentário: perdeu um inscrito porque falou isso, aquilo. Mas eu questiono, o nome do canal é Pense Nisso e não concorde com isso, sabe? Mas então, vamos voltar aqui então, que é a nossa conversa. Então, aparece agora, atualmente, o cara com barba de viking, cabelinho de samurai, fazendo a dança dos guerreiros maores da Nova Zelândia, fazendo tatuagens e mais tatuagens de símbolos viris, que fala com voz grossa em vídeos do YouTube para tentar vender um estilo de vida alfa. Às vezes até mesmo cria o gritinho do macho alfa, que eu não vou fazer aqui, que nem foi com aquele coach lá, que eu não lembro qual foi o nome dele, que até ele passou vergonha alheia, virou até meme, que fica gritando para mostrar que é homem. Surge também um mercado de objetos, como por exemplo aquela borrachinha que o cara fica mastigando para malhar a mandíbula, sendo que o próprio fenômeno das redes sociais dá um novo verniz ao macho alfa, como o papel de influencer que vende cursos, grupos apelidados de machosfera, como por exemplo o MGTOW, NoFap e os tradicionalistas, os pickups que é a turminha da sedução e que eu já fiz parte já deles quando eu era adolescente. E eu acompanho alguns canais do assunto, alguns poucos eu acho legal, como por exemplo o canal do Platinho, eu acompanho também o Submundo Intelectual, em que eu não concordo com tudo que eles falam. Aliás, é uma coisa que faz parte de mim, eu acompanho tanto o pessoal de direita quanto o pessoal de esquerda. Os canais que eu acompanho no YouTube é uma verdadeira salada de frutas, sabe? Em que eu tô sempre acompanhando vários lados da discussão. Mas, na minha opinião, a comunidade apelidada de machosfera, essa comunidade no geral, eu sinceramente eu acho meio chata, pois certa parte é um vespeiro que segue uma determinada moda de comportamento. Nisso é aquele pessoal que fica fazendo pirraça por qualquer coisa nos comentários, te chamando de gado por qualquer motivo, falando que você não é alfa por causa disso, que você não é alfa por causa daquilo, que homem que é alfa não faz isso, que homem que é alfa não faz aquilo, apontando o dedo pro outro cara, falando você é beta, você não é alfa porque você tem namorada, falando que aquele cara ali é gado. Em geral, uma turminha assim meio chata que geralmente fica nos comentários. Mas também eu acho também que tem um pessoal que produz conteúdo também muito bom, principalmente de antropologia. Sendo que, na minha opinião, o homem que fica na internet fazendo pirraça, chamando os outros de beta para autoafirmar a própria masculinidade, é um homem fraco, pois a própria autoafirmação em busca por validação social já é um enorme indicador de fraqueza que contradiz ele próprio imediatamente, apesar de fazer parte da natureza masculina até certo ponto.
Mas até aí tudo bem, é de se esperar, pois tudo que se populariza em forma de um movimento ou moda de comportamento tende a chegar à banalização. Pois com a popularização vem também a banalização. Assim como também está começando a acontecer agora com a ideia do macho alfa, que já aconteceu até mesmo com o próprio feminismo militante e com várias religiões que depois que se popularizaram, começaram a ser deturpadas e a virar meio que uma espécie de moda de comportamento. Tanto é que na própria Bíblia e no budismo, em algumas outras religiões, já haviam textos claros com previsões da banalização da própria causa. E eu acredito que a banalização das ideias seja algo que faça mesmo parte da nossa natureza humana. Afinal, todas as religiões e ideias metafísicas e filosofias, a grande maioria sempre deixou bem claro mesmo que a verdade se revela a indivíduos, nunca a multidões. Então, essa é a minha opinião sobre a machosfera. Se é que podemos falar assim, que é um apelido que eu não sei que eu não estou lembrado quem foi que colocou, mas eu acho que descreve bem. Em que eu acho que alguns produtores de conteúdo até que são legais, já outros têm total repulsa. Mas já agora, o grosso mesmo, o pessoal que fica nos comentários e tudo, eu acho meio chato. Mas já agora, sobre a questão da ideia do macho alfa, do homem querer ser macho alfa, apesar de eu entender que faz parte mesmo da ganância masculina, eu acho bizarro, pois é incoerente uma pessoa moderna, em pleno século XXI, querer copiar um homem primitivo que só pensava em comer, reproduzir e matar. E mesmo que tente copiar, vai ser uma cópia muito mal feita, copiando apenas características secundárias através de uma moda de comportamento. Porém, da mesma forma que eu acho ridículo querer copiar um macho alfa, eu entendo que faz parte da nossa natureza ancestral e que parte dela está viva dentro da gente até os dias de hoje. E ela não pode ser totalmente ignorada, que é o que também tem sido feito. Nisso eu sempre cito a diferença entre o reacionário e o indivíduo revolucionário. O reacionário, ele acha que só o passado importa. Ele ignora o presente e o futuro. Ele defende que coisas primitivas e perigosas voltem. É o típico cara que ignora qualquer tipo de progresso da humanidade e romantiza de forma distorcida o passado. Já agora o cara revolucionário é o extremo oposto. É o cara que ignora todo o passado, ignora a nossa natureza humana e romantiza o futuro. Ele está tão equivocado quanto o reacionário, sendo que tem muitas coisas que os nossos ancestrais fizeram e que foram fundamentais para o avanço da humanidade, e que tirar essas coisas pode abrir um portal para voltar várias mazelas que já tinham sido solucionadas. Uma analogia que faço é a analogia da casa. Vamos supor que você vai em uma casa, ache ela bonita, exceto por um detalhe. Tem uma coluna no meio da casa que você acha muito feia e decide então tirar tal coluna e começa a dar marretadas nessa coluna para ela sair de lá. Então, ao tirar tal coluna, logo a casa inteira cai sobre a sua cabeça e ela te mata, pois era aquela coluna que você achou feia que sustentava tudo e que, sem você saber da utilidade dela, você a destruiu e junto à destruição dela você foi junto. Sendo essa coluna, nessa metáfora, nessa analogia, a nossa tradição, que não pode ser ignorada, pois faz parte da gente. Por isso que eu brinco falando que o cara que é revolucionário é o cara que quer tirar a coluna da casa e que por isso faz o telhado cair sobre a cabeça dele. Já o reacionário é o cara que quer tirar o telhado da casa, tirando a utilidade da coluna e da própria casa. Sendo que, na minha opinião, erra quem pensa que o passado da humanidade era um passado bonito, lindo e maravilhoso, porém erra também quem acha que era totalmente sem sentido e que a nossa ancestralidade não serviu para nada. Por exemplo, antigamente era normal as crianças não saberem nem quem era o próprio pai, e se uma mulher estava em Roma, sozinha, e fosse estuprada, por exemplo, dificilmente aconteceria alguma coisa. Em certos casos, o estupro nem era crime, e muitas vezes a culpa recaía sobre a própria vítima. E superar isso, sem sombra de dúvida, foi um avanço tremendo em prol do progresso da humanidade, pois uma vitória existencial das mulheres é também uma vitória também dos homens, e vice-versa. Porém, na época, era também normal os homens ir para a guerra em situações de risco, elas, as mulheres, serem priorizadas a serem salvas primeiro por serem fisicamente frágeis. E isso é algo viril, e isso é algo que não pode ser desconsiderado e nem descontinuado. O que quero dizer aqui é que os nossos antepassados erraram muito, sem sombra de dúvida. Mas foram eles também que solucionaram grande parte dos erros que nós não temos mais hoje. E ao eliminar tal passado, eliminamos também tais acertos. Como, por exemplo, a coluna que tinha uma utilidade, a gente não sabia qual era, foi destruída e tudo
despencou abaixo, devendo a gente continuar corrigindo no presente os erros que ainda existem. Mas também nós não podemos abrir mão dos acertos que ocorreram lá atrás e que garantiram sobrevivência e falar que tais acertos são reacionários. Mas o que isso tem a ver com a questão do macho alfa? E aí que eu falo tudo. É agora que vem a parte problemática. Eu noto sim um desincentivo e um combate ao universo masculino como um todo, e isso pode sim trazer um prejuízo à nossa geração atual e às futuras gerações. Na minha opinião, devemos sim criar homens. Porém, devemos criar homens com masculinidade consciente e responsável. Homens conscientes das suas forças, homens que protejam as mulheres e os outros homens que não podem se defender. Homens que respeitem a liberdade de escolha das outras pessoas, o que é algo moderno e recente e que deve continuar. Homens que sejam emocionalmente fortes, que é algo que ainda está em processo de construção na humanidade. E fazer um culto ao homem fraco, ao homem sojado, como é apelidado na machosfera, como é feito hoje pela imprensa, pelo meio acadêmico e meio artístico, ao macho em desconstrução, não vai tornar a sociedade mais pacífica. Pelo contrário, pode tornar ela mais violenta, refém dos homens violentos. Pois os homens de impulso violento terão mais liberdade, tendo o resultado oposto ao que as pessoas de hoje desejam, a estar desconstruindo completamente a masculinidade. Como se fosse dizer, o paciente morreu, mas a cirurgia foi um sucesso. O que não faz nenhum sentido. Pois em uma sociedade de homens fracos, aqueles que têm um impulso, aqueles que têm maior agressividade, eles conseguem ter maior liberdade, sem ninguém para parar eles. Valendo lembrar que o homem que bate uma mulher, o homem que persegue homossexuais, é um homem fraco, emocionalmente. É um homem impulsivo, mas também um homem que não defende tal mulher ou não defende tal homossexual que está apanhando, mesmo ele podendo impedir, é também um homem fraco. É um homem emocionalmente fraco, é um homem impulsivo que sucumbe ao próprio medo. E incentivar a existência de homens medrosos como ele dá mais liberdade ao primeiro, que é covarde. Sendo que o impulso, o ódio, o abuso não precisam serem construídos, eles já existem por natureza, pois faz parte de um instinto primitivo. Já agora as virtudes, a coragem, o heroísmo, esse sim precisa ser construído e nasce do esforço e do sacrifício. Sendo que o que eu defendo aqui é que os homens abracem a própria natureza deles, mas que também combatam a parte sombria delas, adestrando as suas próprias serpentes e se lapidando como pessoa. Como diz o professor Jordan Peterson, um homem inofensivo não é um homem bom. Um homem bom é um homem muito perigoso, mas que tem isso sob seu controle voluntário. E uma das pessoas que sacou isso lindamente também foi o Nietzsche, que apesar de todo o niilismo dele, narrou isso de uma forma muito legal através de Zaratustra. Zaratustra odeia o soldado, mas ama o guerreiro. Odeia o soldado, pois é um mero pau-mandado submisso que obedece ordens. Já o guerreiro é diferente, obedece com prontidão às ordens que a vida lhe dá. Algo que é muito masculino. Ou seja, diferente de uma moda temporária de comportamento que copia características secundárias, como a questão dos machos alfas, é uma questão existencial que já está dentro da gente e que é uma aspiração nossa e que deve ser lapidada. Pois toda a história da humanidade está dentro da gente, desde o alfa assassino, que tem que ser domesticado, até o guerreiro, que passava por ritos de iniciação visando a realização espiritual, e o heroísmo, que foi presente em todas as culturas. E isso não pode ser ignorado, pois seria como se os nossos ancestrais tivessem jogado sementes em nosso inconsciente e essas sementes estivessem até hoje ainda dentro de nós, ainda dando frutos. E uma pessoa que percebeu isso lindamente foi o psicólogo do século passado, o pai da psicologia analítica, o Jung, que descreveu os arquétipos, que são representações padronizadas de imagens e símbolos que aparecem de forma frequente em todas as culturas e que passam de geração em geração e se manifestam em nosso inconsciente coletivo até os dias de hoje. Isso não pode ser ignorado. E o mesmo me refiro à questão da masculinidade, que tem todo um simbolismo por detrás dela e que carrega algo que foi construído por gerações e que tem sido ignorado e combatido nos dias de hoje pelo mainstream. Em resumo, fechando aqui a nossa conversa, que já foi longa demais, eu confesso, eu não acho legal essa busca por ser o macho alfa, pois é a cópia de um homem primitivo que só pensa em comer, reproduzir e matar, e ainda fica uma cópia mal feita, copiando apenas características secundárias. Mas apesar disso, eu entendo que faça parte da nossa natureza ancestral e que parte dela está viva dentro da gente até os dias de hoje e ela não pode ser ignorada. Assim como também não
pode ser ignorada também a tradição, que foi aos poucos moldando e domesticando ela até a gente conseguir chegar aos dias de hoje. Sendo que eu acho que cabe ao indivíduo atual ir lapidando a sua própria natureza interna, ir lapidando a sua existência ao longo da vida, sem quebrar alguns pilares ancestrais, pois fazem parte da nossa natureza humana, mas que também combata a parte sombria que também é da nossa natureza humana, adestrando as nossas serpentes e prezando pelo progresso individual e da humanidade. Mas como construir isso? Sinceramente eu não sei e não faço ideia, mas eu sei que não vai ser em um workshop de fim de semana, nem um curso da Hotmart parcelado em 12 vezes no cartão. Nem eu sei como conseguir isso. Mas eu só te peço uma coisa, pense nisso. Falou! Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade e na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!